Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Hoje eu vou passar para vocês a nossa terceira aula de Direito Previdenciário. Espero que vocês estejam gostando aí desse curso, né, completo para o concurso do INSS. Hoje nós vamos comentar um pouquinho mais acerca dos princípios da Seguridade Social. Estão lá previstos, né, nos incisos do artigo 194 da nossa Constituição. É só ir lá e ler tudo direitinho, tá? Mas antes, eu vou fazer uma correção aqui com vocês com relação à última aula. Na nossa aula de número 2, eu fiz uma revisão com vocês sobre a aula de número 1, certo? Aquele contexto histórico do surgimento da Seguridade Social. E lá, na evolução legislativa no Brasil, eu me equivoquei com relação a um ano, né? Um momento histórico. Eu cheguei a mencionar para vocês que no ano de 1990 teria aí unificado as legislações dos institutos de aposentadoria e pensões, criando o INPS. Na verdade, não foi no ano de 1990, gente. 1990 foi a criação do INSS, como eu mencionei para vocês. Quando foi que ocorreu, então, a unificação das legislações dos institutos de aposentadoria e pensões que existiam na época, em 1960, certo? E 6 anos mais tarde foi unificado os próprios institutos, porque, como eu falei para vocês, cada categoria tinha a sua própria legislação e geria o seu próprio instituto. Isso foi modificado, eu já expliquei para vocês tudo direitinho lá nas aulas anteriores. Então, feita a correção, vamos para a aula de hoje falar sobre o princípio da Seguridade Social, o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar a conversar um pouquinho mais sobre este princípio, tá bom? Aí, pessoal, a minha tela compartilhada com vocês, tá? Princípios em espécie. Na última aula falamos sobre o princípio da solidariedade e hoje vamos conversar um pouquinho acerca do princípio da universalidade, do atendimento e da cobertura. Gente, universalidade da cobertura e universalidade do atendimento, tá? Se aplica aos dois, não é só universalidade da cobertura, não. Cobertura e atendimento, tá? Falando um pouquinho para vocês sobre um conceito que eu acho interessante anotar, eu consegui um conceito aqui no site Jus Brasil e eu vou ler aqui para vocês. A universalidade da cobertura significa quais os riscos sociais, toda e qualquer situação de vida que possa levar ao estado de necessidade devem ser amparados pela Seguridade, tais como maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, auxílio reclusão e morte, por exemplo. Então, a universalidade da cobertura, deixa eu só marcar aqui para vocês que eu acho que fica mais fácil dessa forma. Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, a universalidade da cobertura, ela está voltada para os riscos sociais, certo? A universalidade da cobertura vai trabalhar com os riscos sociais e tentar, de forma ampla, proteger a sociedade através de oferecimento de alguns benefícios. Então, é a universalidade da cobertura que vai trabalhar com as contingências sociais e identificar quais essas contingências precisam ser tuteladas, tá? Pelo legislador, precisam de atendimento, de cobertura, como eu mencionei. Morte, por exemplo, nós temos a aposentadoria por morte, né? A pensão, melhor dizendo, por morte.
Temos também a aposentadoria por incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Temos o auxílio maternidade em caso de gravidez, né? Mesmo que a gravidez, infelizmente, venha a não ser concluída, ainda assim há a possibilidade do recebimento do auxílio maternidade, tá? Então, nesse primeiro aspecto, falando sobre cobertura, eu vou compartilhar aqui uma tela branca para a gente poder riscar, que eu acho que fica mais interessante. Só um momento. Como eu havia comentado para vocês, o princípio da universalidade, ele atende a cobertura e também o atendimento, certo? No atendimento, a gente vai trabalhar com pessoas determinadas e o aspecto é subjetivo. Por que subjetivo? Porque a gente vai analisar quais pessoas têm direito a receber determinado benefício. Isso quando a gente está falando de de um dos subsistemas da Previdência Social, certo? Da Seguridade Social, melhor dizendo. Então, quando a gente está falando da universalidade da cobertura, existe um aspecto objetivo. Por que objetivo? Porque a gente vai trabalhar com as contingências sociais a serem tuteladas, como, por exemplo, morte, pensão por morte, incapacidade temporária ou permanente, auxílio maternidade e assim sucessivamente. Então, o critério aqui, ele é objetivo. Você sofreu um determinado acidente na sua atividade laborativa, você vai ter direito a receber temporariamente ou permanente, certo? Um auxílio aí, incapacidade, né? Você que teve um falecimento na família, seu esposo veio a falecer, muito provavelmente você vai ter direito a receber uma pensão por morte, desde que o seu marido, né, seja segurado da Previdência Social, tá? Então, quando a gente está trabalhando no aspecto da cobertura, a gente está falando dos benefícios a serem concedidos para determinadas pessoas. Então, a gente está falando de benefícios. E quando a gente está falando da universalidade do atendimento, a gente está falando sobre as pessoas destinatárias destes benefícios. Então, não é toda e qualquer pessoa voltada no âmbito da Seguridade Social que vai ter direito a receber determinados benefícios. Então, em suma, é isso. O princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento, ele tem dois aspectos. Quando a gente está falando da universalidade da cobertura, a gente está falando sobre um aspecto objetivo, quais benefícios irão ser concedidos para determinadas pessoas. Quando a gente está falando do atendimento, a gente está falando de um aspecto subjetivo, voltado para pessoas destinatárias de proteção social. Fechou? Vamos lá. Seguindo, ainda dentro do princípio da Seguridade Social, da universalidade, nós temos alguns subsistemas, como eu já falei para vocês. A Seguridade Social, ela compreende a saúde, a assistência social e também a previdência social, tá? Aplicando o princípio da universalidade e do atendimento aos subsistemas da Seguridade Social, nós identificamos que na saúde a universalidade do atendimento e da cobertura vai ser ampla, porque como eu mencionei na outra aula, né? Luciano Huck, ele é uma pessoa notoriamente rica, né? Tem lá uma boa condição financeira. Ele vai poder ser atendido num posto de saúde, vai poder usufruir dos serviços prestados pelo SUS
Com certeza, sem sombra de dúvidas, porque a saúde é um dever do Estado e direito de todos. Porém, o Luciano Huck, ele vai poder solicitar algum benefício prestado pela assistência social? Não. Por quê? Porque dentro da assistência social deve demonstrar a necessidade. Ele não tem nenhuma necessidade financeira, acredito eu. Então, ele não vai poder solicitar um auxílio, um BBC Loas, por exemplo, ou até mesmo um Bolsa Família. Já imaginou? Imaginável isso, né? Então, se a gente for colocar o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento dentro do subsistema da assistência social, a gente vai ver que a universalidade ela é limitada, porque nem todo mundo pode usufruir aí dos benefícios oferecidos pela assistência social, certo? Quando a gente vai trabalhar com esse princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento com a previdência social, a gente entende também que a universalidade ela é limitada, restrita aos contribuintes, tá? Aos contribuintes do seguro social, da previdência social. Quem contribui terá direito a receber determinado benefício, a depender do que seja necessário naquele momento, certo? Quem não contribui não terá direito a receber nenhum benefício, né? Aí vai lá para a assistência para ver a possibilidade de receber algum voltado lá oferecido pela assistência social. Do contrário, não terá direito a receber, tá? Então, mais uma vez, o princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento tem dois aspectos. O primeiro aspecto é objetivo, voltado para o benefício, tá? E o segundo aspecto é subjetivo, voltado para as pessoas destinatárias de proteção, certo? Dentro dos subsistemas da Seguridade Social, como que trabalha esse princípio da universalidade, da cobertura e do atendimento? Se a gente estiver falando da saúde de forma ampla, se a gente estiver falando da assistência e da previdência social de forma limitada, tá bom? Então, gravem isso aí, faça todos os resumos que vocês puderem na vida, tá? Revisem essa aula e eu volto logo mais com um próximo vídeo com um próximo princípio.